Saudações aos que buscam, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo, faremos uma análise e resumo do capítulo Subordinação aos Fins do livro A Divina Colmeia, reiterando que não nos pretendemos donos de nenhuma verdade, apenas na determinação de levar mais clareza mental a todos vocês que buscam alguma luz do conhecimento. Aqui Elam se dedica a uma análise cosmológica e filosófica profunda, centrada na subordinação dos processos existenciais a fins tirânicos e na emergência da racionalidade humana como o único vetor de libertação dessa cadeia de mediocridade. 1. A estrutura universal da subordinação e o modelo da mente coletiva. O modelo existencial primordial, imposto pela mente de Javé e seus anjos clones, foi o da mente coletiva, sob seu controle central. Este padrão não se limitou ao início da história universal, mas reverberou na natureza biológica, sendo replicado em fenômenos como cardumes de peixes e bandos de pássaros, onde a coesão de grupo decorre do modo de coexistência ancestral. Nesses modelos replicados, a ação é simultânea e uniforme, caracterizando uma robotização pura. Dentro dessa estrutura, a liberdade não é apenas irrelevante, mas um obstáculo, sendo considerada um problema para o funcionamento eficiente do sistema. Paradoxalmente, essa tirania não poupa o próprio tirano. Javé, embora ditador de sua tragicômica colmeia, encontra-se prisioneiro e refém do que foi gerado pelo seu eu anterior à sua queda. O modelo da colmeia persiste mesmo com seres de psiquismo mais flexível, como os demos, onde surgem inevitavelmente as figuras da abelha rainha e das abelhas operárias. A função dessas últimas é existir tão somente para servir a rainha e sua destinação genética, reiterando a ideia de que a liberdade é excluída do âmbito psíquico dessas primeiras gerações. 2. O surgimento da anomalia humana e a crise da razão. Embora a vida biológica tenha tentado impor os modelos atávicos da colmeia através do registro nos genes, a evolução resultou na perda do controle central do genoma em algumas espécies. Contudo, essa aparente liberdade instintiva entre répteis, mamíferos e primatas não alterou significativamente o quadro geral, devido à irracionalidade animal. O ponto de inflexão ocorre com o homem. No psiquismo humano, a liberdade passa a ser, além de relevante, essencial para o livre progresso. Este fato é veementemente contestado pelos ditadores saudosistas das colmeias, que preferem reinar enquanto o restante da criação explode em sangue, suor e lágrimas. A singularidade humana reside no gatilho da razão e do senso crítico. Contudo, é precisamente essa capacidade crítica que torna o humano vulnerável a uma forma específica de manipulação: a lavagem cerebral praticada pelas religiões. Essa subjugação pode ser levada a cabo tanto por indivíduos bem-intencionados, como em certas práticas do hinduísmo, cristianismo e islamismo, quanto por aqueles que o fazem pelo mero exercício da subjugação, imposto pelo seu próprio genoma. 3. A crítica filosófica às justificativas teológicas. O texto se aprofunda na desconstrução das narrativas religiosas, expondo-as como ferramentas da subordinação. 1. O amor tipo colmeia, no hinduísmo. O amor que surge, de forma retardada pela evolução dessas espécies demo, é classificado como do tipo colmeia. No hinduísmo, essa submissão é refletida em conceitos como Ananda, êxtase ou felicidade suprema, e Bhakti, devoção, onde a entrega de si mesmo a Deus é uma característica marcante. Essa interpretação romântica é criticada por partir ingenuamente do princípio de que a criação se iniciou com uma alegria eterna, Ananda. Pelo contrário, a mitologia hindu narra o surgimento do caos, e não havia nada a comemorar.
A teologia hindu atua, portanto, para dar razão lógica a um romantismo humano submetido à inevitável crença num Deus criador bondoso. 2. O contexto absurdo do cristianismo. Os teólogos ocidentais empreenderam um esforço similar, produzindo um injustificável e absurdo contexto para justificar a crucificação do enviado de Javé. Segundo o texto, o castigo ocorreu porque ele não se tornou o Messias efetivo, nem cumpriu o acordo de subjugar os judeus, conforme Javé havia planejado. A narrativa de que Deus amou tanto a humanidade a ponto de mandar seu filho predileto sofrer para lavar os pecados é considerada injustificável. No presente, o lema cristão, ide e pregai, é visto menos como um gesto amoroso e mais como uma justificativa para a disputa por fiéis. Tal disputa move bilhões de unidades monetárias, relegando qualquer possível interesse de Deus a um plano secundário. O que realmente interessa aos seres da Trimurti é a submissão ingênua inerente a esses gestos de entrega romântica. Essa estratégia visa idiotizar os humanos, que com grande dificuldade e sofrimento conquistaram seu padrão de liberdade mental e espiritual. 4. A maioridade espiritual e a superação da mediocridade. Todos os processos da criação estão desgraçadamente subordinados aos fins desesperados desses seres da Trimurti. Para lidar com essa realidade, é imprescindível alcançar a maioridade espiritual, evitando rebeliões estéreis que não levam a nada. O progresso verdadeiro, pautado na reforma íntima, é lento e silencioso. Requer uma atitude moral filosófica que se recusa a subordinar a estratégia de progresso a qualquer tipo de fim, inclusive o de se salvar a qualquer custo, ou de pagar os pedágios cobrados pelas igrejas que prometem salvação. Esta constatação se define como o único imperativo real da existência humana. Sinceramente, a única coisa nesse aspecto que, conforme penso, o ser humano deveria se preocupar é o de se salvar da mediocridade existencial. O destino, céu ou inferno, é uma questão subsequente, ligada à consciência e ao tirocínio individual. Se um Deus amoroso e verdadeiro existe, é para ele que o ser humano se dirige ao dignificar a vida e a própria consciência. Em contraste, aqueles que se autoproclamam deuses e cobram sacrifícios desnecessários são, na verdade, permanentemente escravos da estratégia de subordinar a si próprios e aos outros as suas visões loucas e doentias. Podemos entender a subordinação existencial como um enorme mercado de ações cósmico, onde os seres da Trimurti, Javé e seus anjos clones, são traders viciados que só conseguem operar em um único modelo de investimento, a subjugação e o lucro da crença. Eles forçam a criação de commodities, os modelos de colmeia, cuja única utilidade é gerar submissão. A humanidade, ao desenvolver o senso crítico, age como um analista financeiro que, de repente, percebe que o valor real reside na dignidade intrínseca, liberdade e razão, e não nas ações fraudulentas da colmeia. A única salvação é retirar-se desse mercado viciado e investir na moeda da própria consciência, recusando-se a ser definido ou limitado pelos fins desesperados da tirania financeira. Com a gratidão de sempre, agradecemos profundamente a todos que estão na trilha deste caminho conosco. Se gostou do conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe. Una-se à nossa frequência, compartilhando com todos os seus irmãos. Fiquem na paz e até breve.